uma direção inteira de áudio, que é onde tudo se entorna, né? Então, eu vou mostrar a partir da minha experiência e no que eu vejo alguns alunos não fazerem muito bem ou errarem em alguns aspectos assim. Seguir nessa análise, eu vou fazer aí um guia de como fazer áudio melhor, né? Mesmo que de forma mais básica, assim, pensando nos inters, né? Focando nos inters. E com o meu caminho que eu tomei até aqui, tentar passar um pouco do que eu aprendi nesse percurso para vocês também. Então, vamos lá. Bom, primeiramente falando sobre mim, né? Eu me especializo em produção musical e sound design desde 2018, né? Onde eu comecei o segundo semestre com o professor Duda. E ali eu já tive, né, um pouco da paixão, né? Quando eu sopro, praticamente sobra só você no grupo que manja o mínimo ali de música para falar, tem que fazer a trilha sonora aí, né? Então vamos fazer a trilha sonora. E meio que nisso eu acabei gostando do processo de fazer trilha sonora mais do que as outras áreas, né? Programação, arte e tudo mais. E tomei como foco isso para todos os outros semestres e principalmente na questão da direção de áudio, que é um assunto, né, importante, né, de pouca noção para a maioria, que eu quero me focar hoje. Além disso, consegui também um emprego lá no setor de marketing da Wildlife Studios, que é o meu emprego atual e é onde mais eu atuo, né, onde mais gasto meu tempo fazendo as coisas por lá. E atualmente eu estou, né, como o professor apresentou aí, no oitavo semestre do curso, como membro da Sunrise Games, que é o meu grupo de faculdade, que virá a ser empresa no futuro aí, se tudo der certo. O Pietro tá aí, ele que é um dos nossos colegas aí de grupo, um dos nossos Sunrisers. E, além disso, né, no meio do percurso, eu investi em informações em cursos especializados na área de Game Audio, né, sendo a Game Audio Academy, né, do Thiago Adamo, o principal, que mais me permitiu observar as coisas da área a fundo, principalmente em questão do mercado. Quanto o mercado de áudio ele é profundo, quanto ele tem um nicho e muito especializado, e quanto as pessoas realmente, os devs, né, que criam jogos que realmente vão para frente, eles pensam na importância desse quesito do jogo para o jogo deles. Então, a especialização dessa área está cada vez mais importante e cada vez mais acessível em termos de ferramenta, em termos de ensino e meio que, como antes era meio que uma área escondida, agora está ficando cada vez menos escondido. E além disso, né, além das formações e dos cursos, eu me especializei também em mentorias, né, algo que eu vou falar lá no final mais a respeito, menos sobre mim, mas mais a questão de quão é importante você ter uma mentoria, um mentor, alguém que você observa como exemplo, que você objeta o percurso, olha o caminho dessa pessoa e se especializa e se espelha nela, né? E tenta seguir os passos dela, né? Como que aquela pessoa conseguiu o sucesso? E aí você monta seu próprio caminho em cima disso. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, e é uma coisa que eu vejo pouquíssimas pessoas, principalmente as de Inter, fazerem em relação ao áudio, é a questão de planejar o áudio, né? Muito para você dirigir alguma coisa, né? Dirigir envolve, a própria palavra sugere, envolve um caminho. Você seguir um caminho, você decidir um caminho para como o seu áudio vai funcionar no jogo. E isso envolve muita análise, muita pesquisa e muito experimento de várias abordagens do comportamento sonoro. Então, muito dessa parte aqui, eu procuro jogos relacionados à nossa brainstorm, ao que a gente quer fazer com uma proposta macro de jogo. Então, eu pego as referências que todo mundo pegou e planejou, seja de mecânica, arte, tudo que for possível, e eu vejo como que o áudio funciona nesses jogos, como que o compositor pensou naquela cena, como que o áudio dinâmico funciona naquela cena, como que os efeitos sonoros conversam com a trilha, como que eles mostram as coisas para o jogador, né? Seja como feedback, seja como elemento de imersão. Então, tudo isso é muito olhado, muito pesquisado. E esse é um passo importantíssimo, porque seguindo as referências,
esse tipo de referência, você começa a construir um caminho ali que dá meio que essas anotações aqui, por exemplo, num Miro da vida, num Excel, ou até criando meio que exemplos ali, né? Áreas de exemplo num Fmod da vida, onde você cria espaços brancos só para simular o comportamento sonoro do jogo. Eu vou falar mais sobre isso na parte de áudio dinâmico. Mas basicamente você, antes mesmo de você produzir, você pensar com o maior cuidado possível como que as coisas vão funcionar no jogo em relação ao áudio. Com o máximo de cuidado possível, e quanto melhor você se planejar antes, mais fácil fica o seu caminho, menos perdido você fica no meio do percurso. Porque você já tem as suas coisas ali, mesmo que a equipe mude algum conceito, alguma coisa, o conceito macro você já tem. Então, dificilmente a equipe vai querer mudar totalmente esse conceito macro. Isso pensando em Inter, tá? Se você tá 3 meses de Inter ali e o cara, vamos mudar o jogo completamente. Eu, sinceramente, vou recomendar que você mude de grupo, porque isso é muita falta de planejamento. E é uma coisa que você quer evitar, independente da área que você quer atuar num grupo de CC, de Inter, é evitar mau planejamento, acima de tudo. Então, mapa mental, mockup, planilha, são os seus melhores amigos nessas horas de planejamento. Além de jogar referências, ver vídeos de referência, entender como que aquilo funciona nos jogos que a sua equipe escolheu como referência. E eu uso muito os soundboards como uma montagem de referência ali, né? Então, um exemplo que a gente fez no Corujas foi o primeiro jogo da Sunrise, né? Como um grupo de faculdade em si, eu peguei os jogos ali onde o áudio funcionaria mais ou menos onde como que eu estava enxergando o Corujas ia ser, né? Um jogo 3D, com um gráfico minimalista ali, low poly e tal. Então, todo aquele âmbito de exploração e de descobertas de história é algo que eu encontrei muito presente no Firewatch. Então, o funcionamento da trilha do Curious é muito similar ao Firewatch. O jeito que o áudio se comporta é bem parecido. E no Gone Home também, a gente sempre procura, seja em trilha, seja em comportamento sonoro, um jogo parecido. E aqui o Olafur Arnolds, né, que é um compositor minimalista, e boa parte da trilha do Curious é minimalista. Então, esse foi um primeiro soundboard, né, uma paleta de referências, né? Pegar a ideia do mood board, que todo mundo aprende quando vai estudar os fundamentos do design, pegar a ideia do mood board e trazer para o áudio. E no Fractured, né, que é o nosso projeto atual do TCC, fiz a mesma coisa de forma mais aprofundada. Então, não só jogos de referência que eu peguei com a mesma ideia, né, Life is Strange, Astroneer, né, de comportamento sonoro dentro do jogo, né, de direção de áudio dentro do jogo, mas também peguei paleta sonora, que timbres que eu vou usar no jogo, que timbres que vão estar mais presentes de forma temática e de forma textural. Então, sintetizador, o jogo tem bastante. Guitarra é um instrumento muito importante que caracteriza as partes importantes do jogo. Piano, para dar o ar melancólico que o jogo precisa, para dar o ar emotivo. E bandas também, né? Bandas indie. O jogo tem muito de trilha indie, né? Muito inspirado em trilha indie, trilha lo-fi, nessa coisa moderna, né? Que uma vertente de rock, né? De indie rock se tornou hoje em dia. Então, bandas como Dower, é, Tame Impala, são as referências que Sid Meier's, que eu procurei para aprofundar ainda mais como que seria um estilo musical que eu tomei de base para fazer para o jogo, né? Principalmente para as temáticas. Então, essa é a ideia do soundboards. E beleza, né? Fiz a pesquisa, fiz os soundboards, né? Fiz toda ali a parte de planejamento. É hora de produzir. Então, o que eu penso, né? Começar a aplicar a paleta sonora em prática. Então, eu pego plugins ou qualquer instrumentos que eu vá gravar. Então, eu decido ali o que eu vou usar e, muito importante, eu tento não fugir daquilo ali. Porque assim eu crio uma unidade musical para o jogo. Assim eu não consigo confundir. Eu diminuo as chances de confundir quem está jogando, de, sei lá, você está ouvindo 3 trilhas de uma mesma paleta sonora. E aí chega uma outra trilha com um negócio totalmente diferente. E se essa trilha não tiver nenhum dos elementos que você decide para a paleta, você tem altas chances de deixar o jogador perdido.
Então, o foco na paleta sonora é uma decisão muito importante para manter a sua unidade musical, para a sua composição funcional, né? Que é o que eu gosto de chamar para uma composição focada na direção de áudio, composição focada para fazer o game design todo funcionar e o áudio acompanhar isso. E a gente compõe, né? A gente, como falando aqui no contexto de internet, de TCC, de faculdade, é importante fazer o que funciona. Acho que as primeiras coisas que aprendi é tipo, se eu não posso perder 2, 3 semanas para fazer uma música porque eu quero que ela seja uma obra-prima. Ainda mais para quem está começando, você não vai fazer uma obra-prima. Nem sei que seu talento esteja lá no limite. Essa composição funcional, boa parte dela é fazer, ela gira em torno de fazer o que funciona. Então, é uma parte da sua direção de áudio. Você olhar para a fase ali, olhar para o que está acontecendo e compor algo que funcione ali dentro. E pode ser algo único. Se é algo que já está funcionando muito bem ali dentro, é algo único. Ele já vai estar fazendo o objetivo perfeitamente. Não importa se você fizer uma música hiper, ultra complexa, cheia de contrapontos e dobras e aquela coisa magnitude, entende? Então, principalmente para quem está começando, pensa no que funciona. E muito importante, né? Uma coisa que eu vejo bastante faltar em música, principalmente em questão também de questão de que está começando, e é normal. Eu mesmo pequei muito nisso no começo. Que é a questão dos efeitos, né? Do preenchimento sonoro. Às vezes você uma coisa que eu aprendi, né, com um dos meus mentores, que é o Danilo, que fez trilhas para a Globo, né, para as Olimpíadas, para novela e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi com ele é que tudo que você coloca de plugin, você sempre vai estar colocando mais coisa ali. Você não vai pegar um contact e jogar o plugin ali e pronto, vai rodar sozinho. Não. Você vai pegar mais coisas, você vai pegar um reverb, você vai pegar um saturador, você vai deixar aquele timbre mais rico possível. Porque isso que dá isso faz parte daquele ar do ar de ouvir, aquela coisa tocante, aquilo que te impressiona quando você ouve, sabe? Aquela coisa rura, aquela coisa pulsante. Fica muito vazio, fica muito sensação de que está faltando algo. Quando você pega um plugin sem colocar nada puro, quando você pega um plugin e coloca efeito em cima. Então você preenche aquele som, você dá mais característica para ele, você deixa ele mais significativo na sua música. E aí a gente finaliza, né? Uma coisa também que é importante notar é finalizar, né? Pós-produzir, mixagem, masterização. São elementos complexos, eu sei, mas quando você faz de forma básica ali, equilibrando o volume, equalizando, deixando cada elemento no seu lugar, já funciona bastante. E já é uma coisa que com o tempo, né? Leva muito tempo aí para você fazer de forma, né, próxima de perfeita aí, porque é uma das questões mais técnicas do áudio, mas que envolve muita prática. E mas pensem que uma música bem intencionada na mixagem, né, uma música que ao menos foi mixada minimamente bem ali, vai soar muito melhor do que uma que só o cara só jogou na produção e foi direto para o jogo. E isso vale para masterização também. O seu jogo ele precisa da questão do loud, ele precisa ser ouvido de acordo com a plataforma que ele está sendo transmitido. E efeito sonoro, né? Eu sou um suspeito para falar, porque é a área que eu mais trabalho hoje, é efeito sonoro. E aí eu trouxe até exemplos práticos para falar disso hoje. Mas primeira coisa que a gente vai avaliar quando a gente vai começar a fazer efeitos sonoros é meio que pensar ali, né? Pegar a parte que a gente planejou e pensar o que vai ser orgânico, o que vai ser Foley, o que vai ser para feedback, o que vai ser para imersão. Som orgânico é o quê? Você pegar um som de um banco e geralmente bastante processado e tal e jogar ali. E som de Foley é um passo, um abrir de porta, uma coisa cotidiana. Você pode tanto pegar dos bancos ou como gravar. E aí preencher, se possível, né? Preencher se caber na estética. E o efeito sonoro é muito importante que cada efeito sonoro que você crie cumpra seu objetivo ali dentro, que nada seja passado despercebido. E uma das questões que fortalecem essa questão de passar despercebido
que é uma das técnicas que eu vejo muito efeito sonoro que eu escuto em jogo acadêmico e tal, e eu sinto que falta isso, é a questão do layering. O que é layering, meu? Você tá falando grego aí? A gente mostra. Eu não estou vendo as mensagens agora, eu vou deixar para responder dúvidas no final. Então, todo mundo vendo aqui a tela do Reaper, eu espero. Em geral, tá vendo? Cadê o Collaborate? Em geral, tá vendo a tela do Reaper ali? Tranquilo? Boa. Tá rolando, agora não. Calma, é porque eu esqueci de ocultar a tela. Enfim. Supomos Aí, que você tem que fazer um som de um tiro. Então, por exemplo, você vai lá no banquinho ali e pega um som de tiro. Você pegou isso aqui. Deixa eu tacar do começo. Beleza, funciona. Você jogou lá no jogo, tá um tirinho. Aí eu te falo, por que não preencher isso aqui? Então eu peguei o mesmo som e coloquei sons em cima. Tô um pouquinho enferrujado no Reaper aqui, muito tempo sem usar. Então, por exemplo, peguei uma source aqui de uma arma sci-fi. Então isso aqui, que é o som ali que a gente viu, que você pegou ali para fazer inicialmente. Então você pegou uma base. Por que não preencher essa base? Pega o outro som de tiro. Esse aqui é mais agudo. Uma coisa mais sintética. Um efeitinho. E uma coisa que retarda, né? Tipo um gatilho da arma. Tudo isso junto. Então, isso é um preenchimento que eu sinto falta. Com o tempo que você vai fazendo isso, fica muito fácil de perceber o que é um som que foi pegado, que não teve sound design nenhum em cima. Porque isso aqui não é som. Você pegou e jogou ali. Você não fez nem o trabalho de fazer um fade aqui. Então, pegou isso aqui e jogou lá. Mas preencheu. Pensa no agudo som, na coisa toda, sabe? Então, por exemplo, isso aqui tá agrupado, eu acho. Mas suponho que não tá agrupado. Você pega um equalizador ali. Enfim. Vê que o som tá bastante preenchimento. E aqui. Por que tá tocando na metade? O Reaper tá me trollando. Tem um saltinho de agudo aqui que aqui não tem tanto. Por causa dos elementos agudos que eu coloquei aqui. Isso. Então, né, no caso eu estou só coisando esse som aqui. Vamos tentar agrupar. Tá, aqui agora tá o som inteiro. Tava fazendo cagada aqui que só um som. Acho que agora vai pegar o som inteiro. Assim. O preenchimento do som inteiro daqui. E aqui o som normal. Então a gente vê muito mais riqueza harmônica aqui, né? Ó, o agudo deu um saltinho. Então é pensar no preenchimento sonoro que você pode fazer. Você coloca um equalizador nisso aqui e pensa, pô, podia ter mais agudo. Então você procura elementos agudos que combinem. Se é uma arma sci-fi, procura um laser, procura uma arma sci-fi mais aguda. Procura coisas que preenchem esse som. Isso vale para tudo. Por exemplo, passos, né? Preencher textura de passos. Você pegou ali a sola do passo. Coloca um som de graminha nesse passo. Se ele está andando na grama, coloca uma texturinha de grama ali. Coloca terra, coloca tudo que pode compor o cenário ali que você está sonorizando. E isso não tem só, claro que não tem só isso de coisa importante que a gente vê nos efeitos sonoros. Tem várias outras técnicas, o fade, o stretching, isso aqui.
um monte de coisa. Mas isso é o que eu sinto mais falta. Que quando eu ouço, dá para perceber que falta preenchimento. Então, o jeito que a gente preenche timbre lá na música. Calma aí. Estou completamente perdido aqui. Então, o jeito que a gente preenche. Oh, Deus, eu estou completamente perdido. Tá, agora. Então, o jeito que a gente preenche ali um efeito sonoro é parecido com o jeito que a gente preenche um timbre na música. E o efeito sonoro a gente trata mais comunidade. Então, cada som vai ter o seu cuidado, vai ter o seu design em cima. E aí, tudo isso em cima da estética que você escolheu para o seu jogo. Né? Se o seu jogo tem um tom leve, você não vai encher aquilo de efeitos, você não vai processar pra caramba o seu som. Você vai trabalhar em coisas baixinhas, em elementos agudinhos, em coisas mais leves. E seguir um workflow básico ali, né? Você pega o som, você edita ele, você processa ele, né? Coloca efeito em cima, saturador, né? Equalização, reverb, pode transformar o som em outra coisa. E finalização, né? Você comprime, coloca limiter e deixa aquilo ali na altura considerável para a gente ouvir no jogo. E claro, a questão do sync, né? Você pedir para o programador ali, não tenha medo se você está fazendo, sonorizando aí para o jogo. Pede para o seu programador, dá uma gameplay aí, dá uma animação do personagem, da coisa que você quer sonorizar. Que facilita bastante. Se você faz isso meio que às cegas, pode errar totalmente a questão da estética ou fazer alguma coisa e chega lá no jogo não combina. Então, tendo a referência em mãos ali, seja um vídeo ou uma animação em GIF, que também roda na maioria das DAWs, você consegue ali ter uma referência na hora e a chance de errar diminui quase que completamente. E agora vamos falar de áudio dinâmico, né? Você fez ali música, fez ali efeito sonoro, é hora de implementar tudo e botar isso tudo no jogo. E aí é a parte que vai ser o seu maior ponto de encontro direto com o jogo, que é onde você vai ver como que configurar, né? E planejar, não só planejar, mas configurar e implementar realmente como que seu áudio vai funcionar no jogo. E aí a gente tem as famosas middlers, né? As ferramentas que a gente usa para fazer isso. Fmod, Wise, Elias, que eu coloquei o Fmod, que é a que eu mais domino. Mas é basicamente você ter todo o controle de funcionamento do áudio na sua mão, que normalmente seria do programador. O programador não vai precisar assim, manjar de direção de áudio, que é algo que você manja, que você planeja. Então, para evitar que você fique explicando para ele tudo do jeitinho certo que ele tem que implementar, para isso que inventaram os middlers. Você mesmo planeja ali e ele coloca poucas linhas de código ali e faz isso aqui funcionar, mesmo de uma forma mais complexa, tudo para fazer toda a parte mais complexa e o código ali para fazer o simples, que é realmente fazer rodar. E não só isso, né? Não só facilitar implementações e planejar as coisas, mas também monitorar. Então, a Middleware é uma ferramenta poderosíssima para você ver como que o seu jogo está rolando em tempo real ali. Questão de volume, questão de altura. Então, você pode jogar ao mesmo tempo e ver os volumes das coisas ali. Sei lá, você está jogando, tem um efeito sonoro muito alto. E aí você fica jogando ali, sei lá, um som de pulo. Pula 500 vezes ali, tá muito alta. Aí você arruma ali no próprio programa mesmo em tempo real. E aí você atualiza isso e já vai direto para o programador. Então é uma questão que facilita muito para a gente em questão desse monitoramento e também na implementação. Que aqui a gente consegue fazer um efeito sonoro rodar em várias frequências diferentes, o que deixa aqui meio que variando, né? Um som de passo, por exemplo, você vai randomizar ali o pitch dele, né? Que seria a entonação. E isso gera vários sons de passos diferentes a cada vez que você aperta, que você anda no jogo. Ou então música mesmo, que é um dos maiores fatores. Você faz uma transição de uma música para outra. Você está numa região ali de inimigo normal, aí vai para uma região de boss. Então a música muda dinamicamente, através de um parâmetro que você configura aqui mesmo. Então o programador não precisa fazer nenhuma questão, ele precisa fazer a mínima questão de chamar isso aqui na hora certa. Aconteceu tal coisa, chamei isso aqui.
Então, esse é o esforço que ele vai ter que fazer. Todo comportamento você já programou aqui. Então, a Midor é a mão na roda, é a coisa que diferencia praticamente hoje, né? Diferencia o bom profissional de áudio do desatualizado ali, do que não sabe o quão poderosa essa ferramenta é. E está ganhando cada vez mais mercado, né? Pessoas que se especializam em middlewares, principalmente o Wise, que para mim acho que é a mais usada no ramo AAA, o que eu vejo de vaga para o Wise é bem abundante. E voice over, isso aqui é um extra, né? Eu devia ter classificado na parte de tá classificado assim. Então, voice over é uma decisão que eu vejo muita gente evitar, porque não sei dublar, não tem ninguém com voz boa. E às vezes o seu jogo precisa muito de voz. Isso aconteceu tanto com Corujas quanto com Fractured. Mais com Fractured, porque o jogo pedia muita carga emocional, muita coisa, muita personalidade para os personagens ali em volta. Então a gente investiu em dublagem profissional, a gente correu atrás de profissionais e fez uma questão de revenue share ali para todo mundo gerar lucro e tudo mais. E a favor do quê? Da profissionalização do seu trabalho. Então, você deixa seu jogo mais profissional com voz profissional. Você deixa ele mais rico sonoramente. Todo mundo que escuta a dublagem do Corujas, que eu já vou mostrar aqui, ou a dublagem do Fractured, que é como tá ficando, fica impressionado, porque é uma coisa que a gente vê pouco em jogo indie, e é uma coisa que talvez o pessoal não veja seja por medo, seja por orçamento, seja por não confiança de que vai ficar bom, ou até, sei lá, porque não sabe editar. Isso aqui é um RX, que é onde a gente edita, principalmente a gente edita áudio no geral, né? Mas o RX é muito poderoso para edição de voz, porque tem redutor de ruído, redução de clique, que é aquela coisa da lábia, né? Que é voz de SMR nojenta que a gente faz com a boca. E o programa meio que facilita tirar tudo isso. Então, é um tipo de ferramenta que é paga, né? E pouca gente realmente teria acesso, mas não necessariamente você precisa delas. Não deixa que ferramentas desse tipo te limitem a investir numa imersão de voice-over profissional para o seu jogo. Então, é algo que eu encorajo cada vez mais a desenvolvedores indie, a pessoal de TCC aí, de Inter, a investir nisso. Se quiser contato de dublador bom, de gente que atua na área, gente foda que atua na área, eu posso passar contato sem problema nenhum. Eu vou deixar minhas redes sociais no final dessa apresentação. E eu deixei aqui um pouco do Corujas, né? Trailer do Corujas, que tá com a voz do Gabriel Taneco, que é o dublador que a gente contratou. E aí vocês veem um pouquinho do impacto de como a dublagem pode fornecer para o jogo. Como que eu pude chegar nessa situação? Tendo que reviver a minha carreira apostando em uma matéria nesse fim de mundo. Tudo bem que a paisagem tem uns pontos altos, mas a que custo? Lugar abandonado, com um histórico de mortes gigante, e aqui estou eu. Um belo lugar para um filme de terror clichêzão. E assim começa a minha jornada. Lugar bonito, como toda caverna tem que ser. Merda! Um labirinto! Obrigado, Rochinol. Aí o nosso Corujas, né? O nosso jogo de quinto semestre. Importante, né? Quando você for escolher um dublador, escolhe alguém de qualidade, escolhe alguém que realmente atua profissionalmente no mercado. Não vai escolher o seu vizinho ali que sua mãe fala que a voz dele é bonita, pelo amor de Deus. Então, mas não só esse investimento, mas quando você pega, por exemplo, você vai investir numa dublagem, então a primeira coisa que você vai fazer é pegar o roteiro. Então você pega o roteirista do seu grupo,
conversa com ele, fala. Então, tudo isso aqui tem que ser lido de um jeito que o dublador vai ler e entender tudo. Então, não vai ser extremamente formal, a não ser que o seu jogo queira, né? Do game design ali exige algo assim. E nem vai ser muito informal também. Então, tem que ter um meio termo ali para o dublador se sentir mais à vontade, para ele ler aquilo ali e se sentir mais à vontade dublando. E bem estruturado também, né? Porque se você enviar um erro de português, cheio de coisa, os caras não vão gostar muito bem do que vão ver, não. Então, procuro tratar bem o roteiro antes de mandar pro dublador. E quando ele te mandar as vozes de volta, você edita no RX ou qualquer DAW, faz edições, né? Tira ruído e edita e exporta cada áudio conforme ele for trigado lá no jogo, né? Conforme ele for programado. E chegamos na aba do networking, uma outra aba extra que eu acho extremamente importante, é quase não extra de tão importante que ela é, mas muito do porquê eu evoluí tanto na hora de áudio é porque eu me desprendi da faculdade, então eu saí um pouco ali da questão de só o único jogo que eu vou fazer no semestre é o Indie, é isso aí. Meio que não, mais que isso, eu procurei Game Jams, acho que o principal exemplo Game Jams aqui foi a Game Jam Plus de 2019, se eu não me engano. Onde a gente ficou 3 dias lá na Cruzeiro do Sul, não lembro mais. Fazendo um jogo, 3 dias em claro ali fazendo um jogo. E aqui foi a USP Game Jam, né? Onde a gente foi lá no USP, no IME lá e ficou concentrado lá 2 dias para fazer um jogo também. Pela Global Game Jam, né? Onde cedia a USP. Também cedia a Global Game Jam. E também muito importante ir em eventos, né? O Big eu considero o evento mais acessível e o melhor de todos para se ir atualmente. Tanto de coisa que eu aprendo anualmente no Big é uma coisa assim, singela, principalmente em áudio. Tem o setor lá de áudio próprio, com palestras de áudio, com material de áudio. Esse aqui é o Gustavo Barcamor, né? Um dos meus mentores, principalmente questão de psicológico de mercado. Mas ele aqui estava dando uma palestra de estrutura musical, né? E esse aqui é o Maurício Ruiz, um dos meus maiores tutores de efeito sonoro, é o cara que sonorizou, por exemplo, Godfall, Rogue Legacy 2. E ele estava num evento da Game Audio Academy explicando o processo dele ali, como que ele pensa sound design, como que ele faz o workflow dele. É parecido com o que eu estou fazendo aqui. E, claro, não só esse engajamento em eventos e game jams e tudo mais, mas também investir em portfólio, né? Você pegar, se você tem tempo livre ali, pega, você postou seu posta seu Inter, né? Faz o polimento do jogo do seu Inter e posta em algum lugar. E pega vídeos aí para sonorizar, vídeos de exemplo. Eu tenho diversos grupos especializados no Discord mesmo que meio que fornecem material para a gente treinar tanto sound design quanto trilha. Então corre atrás de coisas assim, né? Para construir portfólio, para gerar material que te engaje, porque muito do crescimento, por exemplo, eu considero que hoje uma das principais coisas para eu ser contratado pelo Wildlife foi um portfólio bem organizado, foi um site bem organizado, com as coisas tudo ali, as trilhas, os trailers, os vídeos com os SFX Reels, né, que são os vídeos que a gente sonoriza para demonstrar a nossa capacidade de fazer SFX. E tudo isso bem organizado, né, dentro de um local de fácil acesso, faz muita diferença. E quem for te contratar, seja para um freela, né, para um projeto específico ou até para um emprego de uma empresa grande aí, vai considerar muito essas coisas. Então, organização é uma coisa assim primordial. E isso começa desde a direção até o jeito que você vai organizar o seu trabalho, né, mostrar as suas coisas. Aqui os projetos, aqui eu fiz questão de colocar a maioria acadêmicos, se não todos. Esse aqui, né, não foi um jogo em si, mas foi meio que um teste para jogo, um jogo fictício para a gente fazer trilha para ele. Isso aqui foi parte da formação da Game Audio Academy. O Capegas foi meu primeiro projeto ali, realmente onde eu pensei, fiz música e trilha, efeitos sonoros, tipo, focado assim.
O Bangdu foi um projeto que eu fiz com um dos membros da Sunrise, o Bruno, não sei se ele está aí, que lançou para celular, vocês podem baixar e jogar lá, tudo mais, é um jogo de meio que tiro, né? Você clica na tela e atira no outro, uma temática Velho Oeste 8-bit, um jogo simples que, mesmo jogos simples que você faz em pouco tempo, podem valer para portfólio. O Roca, que foi a nossa Global Game Jam, o Kimpiran foi a minha Global Game Jam do ano passado, que eu fiz na sede da USP. O Corujas, que é, né, dos lançados o nosso projeto mais rico aí, o mais importante. E o Lost Toy, que foi a nossa 32-bit Game Jam, né? Uma Game Jam de Natal com jogos de estética PlayStation 1. Então, foi um desafio fazer jogos nessa estética aqui. E é uma Game Jam que eu guardo para sempre, assim, por ter feito algo diferente, né? Ter feito algo até nostálgico. E seguindo, e essa é uma parte bem importante, né? Poxa, acabei o segundo semestre, o Duda me ensinou tudo ali que ele podia ensinar dentro do tempo de 6 meses, quero seguir para aula, o que eu faço? Então, primeira coisa, você vai aperfeiçoar o conhecimento. Quer fazer música, estuda teoria musical. Quer fazer sound design, estuda edição. Pega uma DAW, manja tudo dela, manja como que coloca efeito nela, como que edita, como faz tudo. Estuda vídeos também de sound designers bons do mercado, como é o processo deles, como que eles fazem, como que eles colocam efeitos, como que eles fazem o polimento das coisas deles. Muito do que eu aprendi, muito do meu processo foi ver outros profissionais fazendo. Construir um perfil profissional, né? Aquilo que eu falei de você pegar, organizar tudo que você fez num portal só, numa rede, seja no Instagram, você pode postar tudo lá, fazer uns posts bem elaborados e deixar tudo à mostra ali com qualidade para as pessoas verem, né? Se você não quiser ter um site, e caso você tenha um site, você cria, tem diversas plataformas aí, Wix, coisa e tal, para num espaço só poder ter todo o seu conteúdo ali. E Linktree, né? Acho que você consegue organizar em um perfil do SoundCloud, do Bandcamp, do YouTube, ou até rede social, Instagram, LinkedIn, você pode colocar tudo num Linktree que as pessoas conseguem ver facilmente e acessando os links e conhecendo mais o seu trabalho a partir de um local só. Né? Construção de portfólio faz parte disso. E sempre está em busca de trabalho novo. Seja Game Jam, que para mim é a forma mais acessível de você buscar trabalho, de você buscar material para mostrar, é a Game Jam. E trabalho pago mesmo, né? Vai chegar uma hora que você já fez um monte de Game Jam ali, você vai estar apto a pegar alguma coisa paga. E aí tem vários locais. E né, o principal que eu considero é fazer contato com os devs no Instagram, seguir bastante gente da área, né? Deixar um comentário positivo ali, sem pretensão nenhuma, não vai fazer merchan ali, pelo amor de Deus, mas tipo, cria um vínculo com os desenvolvedores e a partir disso, se ele demonstrar interesse na conversa, ele vai demonstrar ter interesse no seu trabalho. Então é uma coisa que vem naturalmente. E além disso, tem vários grupos no Discord de ofertas de trabalho, pago, seja revenue share. E tudo isso meio que te ajuda bastante a evoluir. Quando você consegue ter os primeiros trabalhos pagos, você consegue ir tendo mais credibilidade no que você faz. E, claro, nunca parar de estudar. Eu até hoje estudo, seja coisas de música como orquestração, teoria, ou até coisas técnicas como mixagem, gravação. Eu nunca tô todo dia estudando. E é uma coisa assim como qualquer setor da área criativa, requer empenho. E eu acredito que tudo que eu consegui até então foi fruto de empenho, foi fruto de querer, foi fruto de correr atrás. Então, é uma área, assim como praticamente todas as áreas criativas, quando você coloca a cara em cima, quando você afia como o Thiago Adamo, né, costuma dizer, como você afia o machado com persistência, né, com consistência, o resultado vai vir naturalmente. Então é isso. Vamos por aqui. Agora eu abro para dúvidas. A gente vai conversando aí. E. Professor Duda, quer falar uma coisa? Muito bem. Parabéns, Wesley. Ficou muito legal a apresentação.
dentro do tempo. Ó o Marcos aí. Fala aí, Marcos. Opa, já temos umas dúvidas aqui. O Marcos é ex-aluno já, né? Boa. Tá sempre convidado. Você podia aparecer aqui também, ó. Ex-aluno. Mostrar aqueles sons lá. Pode ser o próximo. Viu, Wesley? Ó, só queria comentar, muito legal ver a sua apresentação. É muito legal ver assim, que você apresentou algumas manhas que você foi adquirindo com a prática, né? Que é uma coisa que acontece mesmo, assim. Esse exemplo que você deu de preencher o som, você falou preencher o som, que é preencher o espectro, né, de frequências, tentar trazer aquele som por mais simples que ele seja, mas que ele atue em todas as frequências, né? Isso é uma manha sua. É legal ver isso. Não necessariamente assim, todo mundo pensa assim, mas é legal que você percebeu isso na prática, né? Então é legal a gente ver isso. Porque, querendo ou não, quando a gente está fazendo design, a gente está preenchendo as coisas, né? A gente está construindo coisas em cima das outras, então no som não é diferente. No som, quanto mais frequências ele fizer sentido, melhor você preenche. Melhor você... Sabe o que me fez pensar também? É que quando você faz isso, quando você tem o som atuando, né, desde o grave ao agudo, assim, você, de certa forma, está garantido que ele vai soar bem em plataformas diferentes, né? Tipo no celular, aquele som de tiro, que tem um gravão, mas não tinha nada de agudo, se eu ouvir isso no fonão, beleza. Mas de repente eu ouvir no celular, de repente aquele som some. Então pode ser uma maneira de meio que garantir, né, a presença daquele som. Então é muito legal ver isso. É uma coisa que meio que evita todas as outras, né? Um problema que se resolve evita diversos outros. E que não é só equalizar o som, né? Mas sim criar camadas, assim, preencher. Sim, Uma outra coisa que eu queria comentar, peraí que já vou terminar de comentar rapidão. Tranquilo. Outra coisa que eu queria comentar é a questão da voz, né? Que com certeza é importante ter um ator bom, né? Um ator de voz bom, mas a gente uma possibilidade é chamar um profissional, contratar tal. Até alguém perguntou aí, esqueci quem que foi. O Gabriel Ramos. Quanto custou, né? Depois você pode responder, mas eu só queria lembrar que na MB a gente tem curso de teatro também, tá? Então é legal buscar dentro da IMB essas pessoas. Tem muita gente. Aliás, eu tenho vários alunos que chegam para mim falando: eu queria trabalhar com dublagem, ou não sei se tem alguém aí que é um desses, mas quando a gente faz atividade lá de voz original, sempre tem uns que se destacam, tá? Enfim, corre atrás assim na própria faculdade. Olha lá, eu lembro, será que foi o seu grupo, Marcos? Eu lembro da gente ir no estúdio lá com uma menina no teatro. Olha lá. Então, às vezes, mesmo fora não precisa ser no teatro, às vezes tem no curso de comunicação, tem um pessoal que se interessa. Então, lembra disso. Porque o Wesley tem razão, faz toda a diferença. Assim, um ator bom, com uma voz boa. E, por fim, a minha pergunta para iniciar vai ser o seguinte, Wesley. Você falou sobre fazer o portfólio, né? E da importância de participar do Game Jams e tal. Mas tem alguma coisa assim na prática que a pessoa possa fazer sozinha mesmo? Tipo, pegar um vídeo e sonorizar
Eu sei que você faz isso também, né? Como estudo, ou fez. Fiz. Fiz como eu falei, e, claro, muito do material que eu recebi para fazer esse tipo de coisa foi da Game Audio Academy. Eles forneciam lá essas coisas, era meio que atividade de lá mesmo. Mas tem um grupo que eu participo, é o Game Dev London. Eu vivo postando coisas aí lá no Instagram, que semanalmente eles fazem desafios de sound design. Aquilo lá que eu te mostrei, inclusive, do Noise lá, do Pink Noise, você sonorizar uma cena só com Pink Noise, é um dos desafios que veio Ó, de lá. essa é uma Então, ideia muito legal. semanalmente eles descobrem novas coisas ali, tendo ver anão com Foley, com captação de som ou com banco. Eles desenvolvem as imitações dele, os desafios mesmo, com cenas ali aleatórias. Então, é uma forma brilhante assim que eu encontrei para praticar consistentemente o sound design, por exemplo. E Com serve como trilha, portfólio, né? sim, com trilha também dá para pegar uma cena, por exemplo, cenas do Bifsky. E eu vou deixar aqui a sigla BIFSC, que é o Berlin International Film Scoring Competition. Então, por exemplo, você pode pegar vídeos antigos desse concurso e sonorizar em cima. A Spitfire, ela direto aí faz concursos de trilha sonora. Elas dão, é de graça mesmo. Eles dão um vídeo lá e falam, faz uma trilha aí pro vídeo. Então, por exemplo, agora eles pegaram uma cena de Stargirl lá, da compositora Stargirl, deixam uma cena lá para quem quiser ir fazer a trilha pra cena. Então, esse é um exemplo gratuito, né? O Bifs que ele é pago e 30 euros é meio caro para quem quer participar, tipo, mesmo para o concurso, mas é livre para você pegar os anteriores e fazer a trilha em cima. Então, esses são os exemplos de trilha que eu posso dar. Os de sound design, tem o Game Dev London, tem vídeos, né, que você pode pegar na internet que não tem copyright, claro, você pode sonorizar em cima. Até mesmo os seus jogos favoritos, eu vi muita gente fora do mercado que eu conheço que pegou, por exemplo, os jogos favoritos deles e fizeram um redesign. Então isso é possível também. Aliás, vou aproveitar essa deixa, então, porque a gente tem umas ideias, né? No final do semestre passado, a gente se reuniu, né, os monitores da disciplina de som, e a gente começou a ter umas ideias assim, do que fazer nessa comunidade do Discord. Vamos aproveitar que está cheio de gente aí, bombou a sua palestra, e já falar que uma das ideias que a gente tem é de fazer esses desafios, né? Botar um vídeo assim e a galera tentar sonorizar e aí a gente, sei lá, fazer algum tipo de avaliação, não sei se uma espécie de concurso, alguma coisa, né? Então fiquem de olho lá no Discord, que a gente vai começar a botar umas ideias lá, tá? Isso aí. Vamos abrir para pergunta, então. Se alguém tiver uma pergunta, pode usar o áudio, tá? Quem quiser. Ou pode Eu já escrever vou aí. responder aqui a do Gabriel, que ele perguntou Boa. quanto que o Taneco me comprou, né? Então, primeiramente é o Gabriel Taneco, que fez o Corujas, né? Que a gente contata, ele é um grande amigo meu da Game Audio Academy, então é um contato que eu já tinha próximo, que faz um puta trampo. Ele dublou ali um álbum do cara lá da banda do cantor do Angra lá, eu esqueci o nome, que, né, morreu um membro, um integrante lá pouco tempo atrás, aí ele foi lançar um álbum solo e ele dublou o teaser do álbum, então ele faz trabalhos já grandes, né? E o Taneco, na época, ele me cobrou pro Corujas, oficialmente ele ia cobrar R$ 1.200 por um jogo ali de, vai, em média, 60 takes. Então, mas ele me fez um desconto e ele cobrou R$ 800 para todos os takes, mais ou menos. Então, você pensa, cara, é caro, mas, poxa, faz uma vaquinha ali com o teu grupo. É um investimento que enriqueceu muito Corujas. E dificilmente Corujas seria o que é sem a atuação, sem a performance do Taneco. Atualmente tem mais dubladores envolvidos no Fractured. E a gente fez esquema de revenue share. Então, como o Fractured vai ser postado, né, vai ser comercializado, então parte dos lucros mensais ali o pessoal vai receber. O pessoal da dublagem vai receber uma porcentagem daqui. Então é um esquema que você pode fazer, funciona quando você quer vender o seu jogo, é um esquema que você pode fazer também, você pode negociar. E eu recomendo fazer caso tenha mais profissionais aí. Isso eu considero para profissionais. Provavelmente, como o Duda disse, os
estudantes de teatro podem atuar mais para portfólio mesmo. Talvez eles nem cobrem. Com certeza. Mais dúvidas? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, algum comentário? Aí, gente. Tem medo não. Inclusive eu esqueci de mandar minhas redes aqui, então no final do slide deu uma pulada. Calma aí. Deixa aí na tela. Eu vou deixar. De onde você tira os sons que você utiliza? Tem banco de dados? Sim. Tanto bancos cloud, eu já mostro aqui. Por exemplo, calma que eu vou deixar a primeira tela ali nas redes sociais. Aqui, ó. Aqui. Eu vou abrir o Sound aqui, por exemplo, que é um banco em cloud que eu mais uso. Por exemplo, isso aqui é um banco de sons royalty free que eu assino mensalmente. Ele também serve como uma biblioteca local de tudo que eu baixo de outras fontes. Então, eu pego os sons daqui. Eu pesquiso o que eu quero, sei lá, gunshot. Esse é um monte de gunshot aqui. Isso aqui é um recarregar. Tem tiro, seja realista ou não, enfim, tem um monte de coisa. E aí eu vou pesquisando e vou procurando e vou montando. E é um processo. Né? Quanto mais coisa tem, menos perdido eu fico, eu diria. Porque quando você tem pouquíssima coisa, tem um lado bom de você se limitar àquilo e conhecer mais aquilo por ser pouco. Mas tem um lado ruim, se você procurar algo muito específico, você pode quebrar a cara. E aí você tem que desenrolar outro jeito ou caçar de outro lugar, enfim. A captação é um processo que merece a sua atenção. E a Cloud Library, tanto essa, né, o Sound como o SoundKey, eu vou fazer mais fácil aqui, eu vou deixar isso aqui na tela 2, aí eu compartilho a tela 2, porque aí eu consigo ver vocês. Essa pergunta me lembrou uma coisa que lá no Discord a gente estava colocando uns links, né, para bibliotecas de som ou coisas gratuitas e tal. Sim, sim. Só vou atualizar isso aí. Porque eu não sei se a Yara fez aula comigo ou não, mas a gente tem alguns links, né, que usa na aula. Precisava colocar lá no Discord também, acho que não está lá tudo, né? Sim, sim. Tem aquela Bancos pasta. gratuitos. Sim. Bancos gratuitos tem de montes aí, não é pouco abundante, não. Eu tenho uns 300 GB só de bancos gratuitos. E o banco, para quem é da AMB, tem um banco de lá também. E dá para trabalhar com o que tem lá. Ah, então eu coloquei sim. Mas é que o Discord ele é muito. Eu ainda fico perdido nele lá. Mas beleza. Olha lá, o Farinha Dúvida do tá. Rafael aqui. Como você nomeia um arquivo de áudio dentro de um projeto? Nomenclatura depende muito do seu workflow, do que você acha mais fácil. Quando eu exporto um projeto, tem vários padrões de nomenclatura, mas eu gosto de fazer assim: tipo de som, música ou efeito sonoro. E aí, sei lá, cenário, onde que vai tocar esse som, né? Por exemplo, numa hall, né? Numa sala, está dentro do jogo. O que esse efeito sonoro se for uma ambiência? Hall ambiência, por exemplo. Então, você vai sempre procurar, se for music, tipo de música, ambiente, temática, se for game, e o personagem que ela está relacionado, ou menu. Tipo assim, eu sempre começo com o sufixo, né? SFX ou music, e aí eu vou indo de poucos em poucos. Que tipo de coisa que é, onde que vai tocar, e você elabora o seu padrão. Isso é muito livre. Mas tem que tomar cuidado, por exemplo, porque na Wide eles têm a própria nomenclatura deles. E aí eu tive que me acostumar. E é bem diferente do que eu costumo fazer. Então lá tem um padrão deles. Né? Quando tem empresa assim, eles costumam ter um padrão. Você tem que se adaptar a isso, né? Não é coisa, meu Deus, é difícil, não. Mas é bom você ter a sua nomenclatura própria quando você pegar filhinhas e coisas do tipo. E respeitar a nomenclatura de órgãos maiores aí que forem te contratar.
Normalmente é uma decisão de projeto, assim, da produção, né? Sim, Mas é uma coisa importante mesmo, assim, que você só percebe a importância de nomenclatura quando você está no meio do projeto com trocentos arquivos para gerenciar. E aquele esquema que o Wesley mostrou aí do middleware, né, do Fmod, por exemplo, ajuda muito nisso também. Você consegue organizar em pastinhas, você consegue organizar bem os assets de som. sim, nomenclatura é importante, principalmente quando você vai jogar no middleware mesmo. O programador vai entender o que você está querendo dizer ali, o nome do som. Se ele quiser achar algum som, porque ele vai olhar o que você fez no middleware através da engine, e para ele procurar esse som, em vez de ele precisar te perguntar, que som que é que tem que pôr aqui, ele vai ver lá. Você pode até colocar uma descrição, uma tag, coisas para classificar o seu som, né? Onde que ele vai tocar, que tipo de som que é, que personagem que vai emitir. No Fmod você consegue organizar de todas as formas. E o que eu ia falar? Acho que esqueci. Um comentário, o que você tinha comentado antes? Você acabou de comentar a respeito da nomenclatura, tirando a parte do Fmod. Que eu falei. Eu falei É, que era uma decisão assim, da produção, né, como um todo, mas que o Fmod ajuda. sim, sim. Então, o que eu ia falar é que na Sunrise é tudo meio bagunçado, né? O pessoal, Pietro, Marcelo, a nomenclatura deles para os assets lá de 3D e tal, é tudo em português e é de Roger em inglês. Não sejam assim, a gente trabalha meio bagunçado. Mas o importante é todo mundo falar a mesma língua ali no final das contas. Então, respondendo a dúvida do Faria aqui, você faz a organização da documentação dos sons na planilha de áudio mesmo, geralmente. Posso até mostrar aqui se eu conseguir o acesso. Tem que entrar no Drive. Vocês não estão vendo ainda, mas relaxa. Faria ele é aluno da Game Academy. Meio que aquele jeito que o Thiago mostra pra gente, eu faria, é o jeito que eu faço. Sem muito segredo. Deixa eu ver se consigo abrir aqui para explicar pro pessoal de um dos projetos. Aqui. Achei. Deixa eu mudar a tela. Caramba, tem 36 pessoas assistindo. Ah, calma lá. Aqui. Então, todo mundo vendo a planilha aí. Tá tranquilo, né, professor? Beleza. Então, por exemplo, isso aqui é uma planilha de um dos projetos que eu fiz, eu já nem lembro que projeto. Ah, tá, foi um shooter. Então, um freeling aí que eu peguei. Então, aqui, né, os subfixações, eu fiz tudo aqui. Eu organizo por tipo de som, se é música, se é efeito sonoro, se é fanfarra, se é um voice over, ou se é um sistema. Então, sei lá, uma engine de carro completa, uma engine de veículo no geral, ou alguma coisa que envolve muitos sons para funcionar como uma só, eu chamo de sistema. E aí o tipo, né, one shot, quando você aperta o botão, solta e acaba. Loop, que é quando loopa, então você aperta o botão e acontece ali e eternamente até você sair da área ou parar de apertar. E o cast é, por exemplo, você carrega uma arma e você solta o botão e ela tira. Então você está castando alguma coisa. Então eu classifico como cast. E aí tem o nome, né? E aquela nomenclatura que eu falei, né? O tipo de som. Teve muito som de UI, né? De menu, então eu classifico como UI. Som de player, né? Que é o som que o player emite. Som do inimigo. E tem som de ambiência também. Eu classifico de várias formas. E aí, né? UI Select. É quando você vai selecionar o menu. UI Hover. Você vai passar o mouse no botão. E aí fica bem tranquilo de entender. As var são as variações, né? A gente nunca faz
quando o som vai tocar várias vezes, a gente nunca faz o mesmo som, né, tocar igual e repetitivamente, a gente sempre varia. Então, quando não tem middleware, a gente tem que fazer essas variações e exportar cada uma para o programador fazer a randomização lá manualmente. Mas se tivesse middleware, só ia precisar de uma aqui e variar lá no Fmod. E aí o link, né, para o programador, ou para quem contratar e ouvir, né, eu costumo upar no Dropbox, mas podia ser no Google Drive, qualquer lugar. Aí um comentário sobre som, né, o que os sons são, a definição, isso aqui é mais coisa mesmo para classificar o som que eu quero fazer, o que ele vai ser. E o estado, né, se ele está finalizado, se ele está em progresso, se ele já foi mixado, e finished quando ele está masterizado e exportado. E aí eu dou até uma sugestão aqui para o programador, né, quando não tem middleware, tanto de volume que ele deixa na música, tanto de volume que ele deixa no efeito sonoro. Isso aqui é frescura minha, eu gosto de deixar tudo anotado ali para o programador e costuma ser mais acessível, né? Uma dica que eu dou, inclusive, se você for fazer som freela para alguém, deixa tudo mais bonitinho e organizado possível. Respondi sua dúvida, Faria? Acho que sim, né? Acho que não é nenhuma novidade para ele. Mas você sabe que, na minha experiência, assim, o pessoal de áudio normalmente são os caras mais organizados nessa parte. Acho que é de tanto costume de trabalhar mais assim, freela, né? Mas é o que eu Obrigado, vejo. Yasmin. Eu que agradeço a sua presença. É bom. Acho que documentação é importantíssima. É o que eu falei sobre organização em todas as áreas, geralmente. Quanto mais organizado você for, mais chance você tem no mercado, porque ninguém gosta de gente desorganizada, ninguém gosta de ficar procurando coisa. Então, é importantíssimo. Áudio de banco de dados ou trabalhar de algo que você gravou? Depende. Quando possível, quando é algo muito específico, geralmente voz, né? Ou eu gravo eu mesmo e geralmente sai horrível, ou eu peço para amigos dubladores gravarem. Coisas simples eles não costumam nem me cobrar, sabe? Então, tipo uma voz de um monstro, uma coisa mais assim, mais precisa de uma performance a mais, eu peço a ajuda deles. Ou nem precisa ser de dublador, pode ser de alguém que, sei lá, deu um grito ali de monstro, fala pra pessoa dar um grito aí. Aí ela grita e eu falo, pô, perfeito, deixa eu gravar. E funciona, a gente coloca os efeitos ali, o processamento, tudo, fica do jeito que a gente quer. E isso vale para Foley também, o que é difícil, né? Porque quando você tem Cloud Library é muito difícil você achar um passo, né? Uma coisa orgânica assim que não funcione. Mas, por exemplo, se eu ver que nenhum som de porta tá me agradando, eu pego o microfone, gravo ali, abrindo e fechando porta. Claro, se a porta atender o que for a porta do jogo. Se a porta do jogo é de madeira, uma porta de metal vai ficar estranho. Então, é, vem muito do que eu preciso, né? E banco de dados, coisa tanto eu quanto o Maurício, que eu falei, o Maurício, por exemplo, ele gravou pouquíssimas coisas pro Godfall. Tipo, 98% do jogo veio de banco. Então, se ele gravou coisas ali, foi para preencher, né? Pra fazer layer ali, colocar algum negocinho que para deixar o som mais rico, como eu falei ali. E vem muito disso, né? É legal trabalhar com Foley, o exercício que o Duda passa de Foley no curso é uma das melhores atividades que eu já fiz, porque deu essa experiência, né? Você sentir fazer o Foley, gravar aquilo, editar aquilo, dá uma sensação muito bacana. E de vez em quando eu faço isso aqui, quando eu posso, né? Tipo, sei lá, fazer som de UI com esse tipo de coisa. Aí eu preencho lá, faço uns paranauês na edição. Então, pode ser desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. E aí, eu acho que artistas de Foley também se especializam nisso, né? Quando são coisas que você quer que realmente soam como Foley, aí você pode contratar artistas de Foley para fazer isso também. Porque já tem o equipamento mais preparado, já tem um monte de coisa ali que eles gravam e tudo mais. Então, é isso. A resposta é depende. Pô, você lembrou? Mas
Para os alunos mais novos, antes da pandemia, a gente fazia uma aula dentro do estúdio, né? Bons tempos, né? Que ainda vai demorar um pouco para poder fazer isso de novo, né? Porque estúdio é foda, estúdio é tudo fechado, não dá para a gente ficar hoje em dia, né? Mas então, a minha vontade é que antes a gente achava que a pandemia ia durar só alguns meses e tal, né? Então, agora já acumularam, sei lá, uns 3 semestres de alunos que não foram no estúdio, né? Mas quem sabe um dia a gente faz quando voltar, a gente faz alguma coisa assim, faz um evento, ou de repente chama algum artista de Foley mesmo, né, para dar um masterclass, sei lá. Guta ruim. Conhece a Guta ruim, né? O duro é caber todo mundo no estúdio. Enfim, mas eu só tô falando porque é uma lembrança boa e triste ao mesmo tempo. Que é legal mesmo lá. Com fé, vamos voltar. Eu lembro que a pandemia começou quando há poucos dias antes do Taneco ir gravar com a gente lá no estúdio. Aí saiu o lockdown lá, quarentena, e a gente não foi. A faculdade fechou, a gente não foi. Ele teve que gravar no estúdio dele. Foi triste, eu queria ver ele xingando Pro Tools e coisas assim. E aí, mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Não, me surpreende. Se não, muito obrigado a todo mundo. Apareceu muito mais gente do que eu imaginava. Muito Eu também legal. estou chocado. E muito obrigado, Wesley, por compartilhar com a gente sua experiência. Boa sorte aí no final do semestre. Quebra tudo. Obrigado, senhor. Eu vou E deixar só um tempinho aqui para quem não anotou as redes sociais. isso, sigam o Wesley. Esse aqui é meu Instagram, pode me chamar lá, tem problema nenhum, no Mordo. Meu LinkedIn, eu acho bom ver o meu perfil, acho que muito do porquê eu tá na Wide, é porque o RH viu o meu perfil lá e achou bem organizado, então se você tem dúvidas em relação ao seu perfil do LinkedIn, acho que o meu é um exemplo, né, relacionado ao áudio, né, principalmente. Mas vale também para outra área, né, para seguir a estrutura ali. Meu Bandcamp é o local de música que eu tenho que é o mais organizado, que o SoundCloud até, então deixa no Bandcamp. E o Linktree que tem tudo isso e mais um pouco. Então vejam lá, acessem lá, principalmente o Instagram, que você já vai por Linktree, você já vai para esses dois. Então é bem isso. Boa. E fiquem de olho lá no Discord que a conversa continua. E vamos ver se a gente faz outras ideias também. Beleza? Quem não preencheu a lista, preenche aí. Vamos saber quem estava aí. A Thaís. Valeu, Mayara. Sim, Boas valeu, Mayara, noites. Lucas, Yara, todo mundo que acompanhou aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.